E aí, tudo bem? No último vídeo eu mostrei como criar um efeito neon utilizando o Illustrator e estilos de gráfico. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como reproduzir o mesmo efeito, só que dessa vez utilizando o CorelDRAW. Nesse vídeo eu vou utilizar o CorelDRAW X8, mas você pode utilizar qualquer versão do aplicativo, até mesmo as mais antigas, porque os recursos estão presentes também nessas versões. É claro que algumas coisas podem ser diferentes ou terem nomes diferentes, mas o princípio é basicamente o mesmo e você vai conseguir reproduzir esse resultado. A dinâmica de construção desse tipo de projeto no Corel também é levemente diferente do Illustrator por conta dos recursos que são diferentes em um e em outro, como por exemplo, no Illustrator você tem a possibilidade de colocar mais de um contorno em um objeto, coisa que no Corel não tem, até tem, mas funciona de um jeito diferente, não serve para o estilo de projeto que a gente precisa criar, né? Um contorno, na verdade, no objeto inteiro e não, na realidade, um segundo contorno, ok? Bom, e antes de a gente começar, não se esqueça que durante todo esse mês de novembro, até o dia 30 de novembro, a gente está com a Black Month lá na Suite Criativa, ou seja, todo mês de novembro, com cursos, todos os cursos com desconto de 50%. Você pode se matricular no curso de Corel, inclusive, e pagar só metade do preço, mas corre que é só até o final de novembro. Uma ótima oportunidade para você se matricular em mais de um curso e aproveitar esse descontão. Passou do dia 30, acabou a promoção, voltamos ao preço normal, sem exceções, ok? Então aproveita que até o final desse mês de novembro. Eu vou começar criando um novo documento, eu vou selecionar aqui clicando no sinalzinho de mais, né? Como eu já tenho a minha janelinha aberta, você pode clicar em arquivo, novo, e aí a gente vai selecionar aqui o RGB padrão do CorelDRAW. Eu vou utilizar o tamanho aqui em pixels e modificar aqui um tamanho para 1000 por 1000 pixels. É o ideal para a gente publicar em redes sociais ou coisas do tipo. Resolução de renderização pode deixar 300, não tem problema. Você pode colocar 72, 300, tanto faz. Isso aqui não vai ter tanta utilidade para a gente, né? A gente não vai imprimir. E aí depois é só criar o documento e a gente vai ter esse quadradão aqui. Assim como a gente fez o nosso projeto no Illustrator utilizando camadas, a gente também vai organizar esse projeto aqui no Corel utilizando camadas para a gente ter uma estrutura mais fácil de trabalhar e que permita selecionar e manipular os objetos com mais facilidade. Já esquecendo, se você perdeu o vídeo anterior mostrando como fazer isso no Illustrator, o link está sempre aqui na descrição, ok? Bom, eu vou clicar aqui em janela, depois em janelas de encaixe, eu vou abrir o gerenciador de objetos, que é o painel de camadas do Corel. Em seguida, eu vou começar mudando o nome da camada 1 para a camada de fundo, tá? É só clicar com o botão direito, renomear, e eu vou chamar essa camada de fundo. Lembrando que a gente está trabalhando nas camadas da página 1. O CorelDRAW ele trabalha de maneira independente as camadas de cada página, uma coisa que é um pouquinho diferente aí no Illustrator. Vou dar 2 cliques na ferramenta retângulo e isso vai criar um retângulo do tamanho da minha página. Em seguida eu vou dar um F4 aqui só para enquadrar, para eu ver mais de perto, e vamos começar a trabalhar o nosso plano de fundo. Vamos começar abrindo a janela de preenchimento, pressionando o F11 no CorelDRAW X8 para abrir a janelinha de preenchimento de gradiente. Nas versões anteriores você encontra o gradiente aqui na barrinha lateral, tá certo? Então você utiliza aí de acordo com a versão que você está trabalhando. Pressionando o F11, eu vou mudar aqui essa transição de mistura para o tipo de preenchimento elíptico, né, que é esse preenchimento aí arredondado, e aqui embaixo a gente vai controlar as cores desse preenchimento. É só clicar aqui na primeira cor, que é o preto, e aqui embaixo a gente vai mexer na coloração. Utilizando valores RGB, a gente vai escolher um roxinho quase preto, tá? Aqui embaixo, para ele ficar quase preto. Dessa maneira você pode mexer no tom e na cor diretamente aqui nessa janela. Em seguida vamos escolher aqui o segundo stop de cor, né, do lado direito, e aí ao invés de branco a gente vai utilizar novamente um roxinho, só que nesse caso um pouquinho mais claro, ok? Ele vai ser aí a nossa cor mais clara. Eu vou deixar ele um pouquinho mais rosado, arrastar um pouquinho mais para cima, ok? Mais ou menos aqui, eu acho que assim fica interessante. E pronto, se você quiser ver o resultado é só arrastar a janelinha aqui para o lado, ainda está muito claro. Deixa eu arrastar ele um pouquinho aqui mais para baixo, deixa um pouquinho mais escuro. Olha só, e esse aqui é o resultado que a gente vai ter. Aí é só clicar no OK e pronto, a nossa primeira parte do plano de fundo já está concluída. Eu vou retirar o contorno desse retângulo, como ele tem aqui um contorno preto, tá? Você pode acompanhar aqui embaixo na barrinha de propriedades. É só clicar com o botão direito aqui para remover o contorno preto. E olha só, nós temos agora aí o nosso elemento de fundo. Vamos criar agora aquele efeito de tijolos.
É só pegar a ferramenta retângulo e desenhar um tijolinho aqui com o tamanho que você quiser, não tem um tamanho específico, você faz aí de acordo com a sua necessidade, com o tamanho que você achar necessário. Depois, ativando a ferramenta Bezier, que é essa ferramenta que fica aqui, olha, junto com a ferramenta mão livre, pode ser a linha de 2 pontos também, não tem problema, tanto faz. A gente vai arrastar uma linha exatamente no meio aqui desse retângulo. É só colocar aqui, olha só, o Corel vai indicar pra gente ali o ponto médio, você clica e arrasta, desenhando uma linha exatamente no meio aí do nosso objeto. Daí é só pegar essa linha e arrastar ela aqui para baixo, colocando assim, olha, como se fosse uma placa, né? O desenho de uma placa aí que vai começar aí o nosso tijolinho. Selecionando esses dois objetos, eu vou aumentar aqui a espessura para 5, colocar aqui 8 pixels, eu acho que 8 pixels fica legal. Vou deixar 5 mesmo, tá? 5 pixels, e aí a gente vai começar a duplicar esse objeto, tá bom? Eu vou primeiro agrupar ele no Ctrl G, só para deixar todo mundo junto, e eu vou arrastar ele aqui para cima, deixando ele mais ou menos aqui próximo do contorno ali, da borda, né, do meu projeto. Vou pintar esse contorno, lembrando que isso aqui é uma forma sem preenchimento, olha só, não tem preenchimento, eu só tenho contorno, então eu vou clicar com o botão direito aqui na cor do contorno para deixar ele branco, para a gente ver melhor aí o nosso trabalho, tá? Depois de dar um F4 para enquadrar a visualização, eu vou selecionar esse objeto, vou colocar o meu mouse aqui na linha de cima, ok? Ele vai mostrar ali para a gente sempre que a gente posiciona o mouse, né? Ele mostra ali um avisozinho em azul, né? Esse textinho que aparece do lado do mouse ali. E aí eu vou clicar e segurar o clique para arrastar ele aqui para baixo. Só que você faz o seguinte, você posiciona esse elemento aqui embaixo no nó de baixo, e sem soltar o clique, você dá um toque no botão direito do mouse. Pronto, olha, vai aparecer aquele sinal de mais ali, indicando que você fez uma cópia, ok? Recapitulando, só para você pegar. Clica aqui em cima, arrasta para baixo, dá um clique com o botão direito do mouse, só um clique rápido, e aí você solta o clique que você estava segurando ali para arrastar. Pronto, você tem uma cópia, beleza? O próximo passo é selecionar essa cópia, tomando cuidado para não mexer ela de posição e não fazer nenhuma modificação. E aí você vai pressionar o Ctrl R, que vai repetir a última ação várias vezes. Olha só, vou dar um Ctrl R, ele repete a última ação. Ctrl R, você pressiona Ctrl R algumas vezes, até você chegar mais ou menos ali na parte de baixo, replicando essas cópias de maneira automática. Pronto, fazendo isso, vou selecionar agora todo esse conjunto, vou agrupar no Ctrl G só para não correr o risco de acabar retirando eles da posição e vou repetir o mesmo esquema. Vou colocar aqui, olha, no ladinho, tentando encontrar o ponto médio ali daquela primeira forma, clico e arrasto para o lado. Antes de soltar o clique, eu clico com o botão direito, pronto, já cliquei, já soltei o botão direito e agora eu solto o clique do arrasto e olha aí o resultado. Aí é só dar um Ctrl R mais algumas vezes, né, até a gente ter todos os elementos espalhados pela tela. Vou selecionar agora todo mundo, com exceção do fundo colorido, e vou agrupar no Ctrl G e pressionar o P para alinhar esses objetos pela página. Depois de fazer isso, depois de colocar eles no meio da página, por isso que eu agrupei, tá, para que eles se movessem juntos, eu vou desagrupar tudo, clicando aqui na opção desagrupar tudo, prontinho, e enquanto eles ainda estão selecionados, a gente vai clicar aqui no menu objeto e converter o contorno desses objetos em um objeto propriamente dito. Clicando em converter contorno em objeto, o atalho de teclado é Ctrl Shift Q, todos os contornos agora se transformaram em objetos. Você percebe que a diferença é que agora eles têm preenchimento, porque não são mais contornos, olha só, não tem nenhum contorno. Se transformaram em objetos que têm exatamente o mesmo formato do contorno. Depois é só clicar aqui em cima na opção soldar. E olha aí o resultado, você vai ter um único objeto, olha aqui no painel de camadas, tá? Um único objeto em curva, ok? É o nosso objeto aí de plano de fundo. O próximo passo agora, aqui na caixa de ferramentas, você vai clicar aqui na opção de transparência do CorelDRAW X8. Em seguida, na parte de cima você não vai mexer em nada, não vai mexer na transparência, você só vai mudar aqui o modo de mesclagem para tela, que é esse aqui, olha só, aqui embaixo, colocou em tela, pronto, você vai mudar o modo de mesclagem. Fazendo isso no modo tela, né, tudo que é preto vai ficando transparente e tudo que é branco vai ficando mais claro. Como eu não tenho nada preto aqui, não dá para ver o efeito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pressionar o F11 para abrir novamente, deixa eu pegar aqui a ferramenta seleção, tá? Pressiono o F11 para abrir a janelinha de preenchimento gradiente e a gente vai fazer o mesmo esquema. Clica no gradiente aqui radial,
muda a primeira cor para preto, ok? Olha só, já ficou transparente. E a segunda cor você deixa branco. Só que aqui você vai clicar na corzinha branca e você vai diminuir, olha só, a opacidade, aumentando a transparência dela. Uma outra maneira de você fazer isso, ao invés de mexer na transparência, é você vir aqui na cor e você vai deixando ela cada vez mais cinza, olha só. E aí você vai ter basicamente o mesmo efeito. Acho que deixando cinza é até mais fácil, né? Vai deixando ela cada vez mais escura. Se você quiser que a transparência fique mais para dentro, mais no centro, é só você deslocar esse controle aqui, ó, deixando ele sempre mais para dentro, mais para fora. Se quiser aumentar ainda mais a transparência, você pode pegar aqui o lado preto e deixar ele mais transparente também, não tem problema. Você pode brincar aí do jeito que você quiser. Terminou com o efeito, dá um ok e olha aí o resultado, show de bola, é exatamente o que a gente precisa. Terminamos, então a gente vai criar uma nova camada. Clica aqui na camada de fundo só para deixar ela selecionada, vai ficar vermelhinha assim. E você clica aqui na opção, olha só, nova camada. Ele vai te dar uma segunda camada e a gente vai chamar de neon, exatamente como a gente fez lá no Illustrator. A camada de baixo, o que a gente faz? A gente clica aqui nesse cadeado para bloquear ela, para que a gente não selecione e não movimente ela por acidente. Seleciona a camada neon, ela tem que ficar ali selecionada e a gente vai começar a trabalhar agora com o nosso neon. Pega a ferramenta elipse, ou melhor, a ferramenta retângulo novamente, e a gente desenha um retângulo que vai ser lá a nossa tagzinha de preço, ok? Vou dar um P de pato para alinhar esse objeto no meio da página, e vou marcar aqui em cima só a opção alinhar as linhas guias ou alinhar as diretrizes, se você quer versão mais recentes, porque a gente vai adicionar algumas linhas guias depois. O próximo passo agora, antes de a gente começar a brincar com esse objeto, é a gente já arredondar os cantos dele, porque no Corel não dá para arredondar todos os cantos depois que a gente começar a deformar esse elemento, como acontece no Illustrator. Então a gente vai fazer o seguinte, pega a ferramenta, pode ser a ferramenta forma, ou você pode trabalhar diretamente aqui em cima. Eu prefiro pegar a ferramenta forma e fazer o ajuste manualmente, tá? Olha só, clicando e arrastando para eu ter aí esse meu canto arredondado. Você pode arredondar aí, colocar aqui algo como 25 pixels, eu acho que está de bom tamanho. Em seguida, ainda com a ferramenta forma, eu vou, pode ser com a ferramenta forma, a seleção tanto faz, tá? Eu vou pressionar o Ctrl Q no meu teclado para converter essa forma que era um retângulo pré-definido em uma forma de curva, que vai permitir que eu manipule os nós desse objeto. O Ctrl Q pode ser achado aqui em objeto, converter em curva, não é converter contorno, tá? É converter em curva, assim os cantos arredondados não posso mais mexer, mas eu posso adicionar e remover nós na minha forma para trabalhar com ela de maneira mais fácil. Em seguida, vou só pegar a ferramenta seleção e pressionar o P de pato mais uma vez, só para garantir que esse objeto está no meio da minha página. Em seguida, eu vou pegar aqui uma linha guia a partir da régua, soltar aqui no meio da minha página e pressionar o P também para ela ir para o meio da página. Olha só que show de bola. Pressionando aqui novamente a ferramenta forma, eu vou adicionar um nó nessa posição aqui, olha, dando 2 cliques. É só para eu ter um nó e depois eu arrasto ele aqui para minha linha guia e arrasto ele mais para fora para eu ter mais ou menos esse efeito aqui. Beleza? Pronto. O próximo passo agora é arredondar essa pontinha que ficou viva. Para isso você vai fazer o seguinte, puxa uma linha guia até mais ou menos essa posição aqui, aí você adiciona um nó nessa posição e outro nessa posição, exatamente onde a sua linha guia está, e aí você pode dar 2 cliques nesse nó aqui para apagar ele. Selecione esses 2 nós, clica aqui na opção para converter eles em uma linha curva, e aí é só você arrastar, olha, pega aqui no meio da linha e arrasta lá para frente até você ter esse tipo de curva. Show! Dá um F4, vou dar um F9 só para ver como está ficando. Acho que ficou grande demais essa curva, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui e vou dar mais um Ctrl Z. Vou puxar essa linha guia mais para frente. Vou colocar ela mais ou menos aqui e é só puxar os nós mais para frente também, tomando cuidado para não deformar a minha linha. Agora sim eu apago esse cara aqui. E aí eu posso selecionar, já está em curva, aí é só puxar mais para frente. Opa, não está em curva não, né? Clico aqui para converter em curva, puxo para frente. Eu posso até selecionar aqui, olha só, e brincar com os controles individualmente se eu quiser, tá? Só puxar mais para cima e olha aí o resultado, F4, F9, show de bola, é disso que eu preciso. Pronto, vou apagar aqui agora essas linhas guias porque eu não vou precisar mais delas, tá bom?
Bom, o primeiro passo é a gente começar a criar agora as linhas que vão compor o nosso neon, beleza? Como eu já tenho a forma básica, eu vou selecionar ela. Vou aumentar essa espessura. Primeiro vamos colocar uma cor que vai ser aquele nosso magenta bem vivo, esse aqui, né? É só clicar no botão direito, já que isso aqui é um contorno, ok? Depois eu vou aumentar a espessura dessa linha para 8 pixels. Vou colocar aqui 10 pixels. 10. Se eu colocar 12 pixels, 16, não, vou colocar aqui 14 pixels, não, vou colocar 12 mesmo, que já está de bom tamanho. Coloquei 12, vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse objeto pressionando o sinal de mais no meu teclado. Se você usa notebook ou não tem um teclado numérico no seu computador, tá? Só vale se for o sinal de mais do teclado numérico. Se você não tiver, só dá um Ctrl+C, Ctrl+V que dá na mesma. Eu vou dar um sinal de mais, vou mudar a cor desse contorno para preto, clicando com o botão direito aqui no preto, e vou deslocar ele para baixo para que ele fique nessa posição. Antes de deslocar para baixo, deixa eu tirar a seleção, tá? Tirar aqui a seleção. Observa aqui as suas unidades de medida e o distanciamento do deslocamento. Aqui está 10 pixels. Eu vou colocar aqui 1 pixel só para o ajuste ficar mais preciso, ok? Bom, depois, se der errado em alguma coisa, você tira a seleção, apaga, muda aqui a configuração de deslocamento. Aí você repete o processo. Coloca aí o sinal de mais, né? Ou dá um Ctrl+C, Ctrl+V que dá na mesma. Opa, peraí. Coloca o contorno preto e aí você vai pressionando aí no teclado para deslocar ele mais para baixo e mais para a direita. É só ir pressionando a tecla para baixo e para a direita ao mesmo tempo aí no teclado que você consegue deslocar. O próximo passo é pegar essa curva preta e colocar ela atrás da curva que é magenta. Você pode fazer isso clicando e arrastando aqui, olha, colocando ela atrás, tá bom? Olha só. Ou você pode fazer isso também pressionando o Ctrl e a tecla de atalho Page Down. Ok? Deixa eu dar um ESC aqui, ó, Ctrl Page Down. Uma outra maneira é clicar com o botão direito, ordenar, e aí você vem aqui, olha, recuar o atalho de teclado é Ctrl Page Down, e aí você vai ter isso aqui, olha só. Já temos aí mais ou menos a posição que a gente quer, beleza? Próximo passo, seleciono a linha magenta, faço mais uma cópia dela, pode ser no Ctrl+C, Ctrl+V, tanto faz, e aí eu vou ter uma cópia dela em cima da minha original. Como eu já tenho aqui a cor magenta selecionada aqui na minha paleta de documento, que é essa paleta que aparece aqui embaixo, a gente pode trabalhar diretamente com as cores que a gente já vai inserindo no documento. Se essa paleta não estiver disponível para você, é só você clicar aqui em janela, janela de encaixe, ou melhor, janela, paletas de cores, e aqui você abre a paleta de documentos. Essa paleta armazena todas as cores que você pintar no seu projeto, elas vão sendo adicionadas aqui automaticamente. Eu quero esse mesmo magenta, só que mais claro. O que a gente pode fazer? Você pode clicar e segurar o botão do mouse. Quando aparecer esse guia aqui com várias cores, aí você pode soltar o clique, tá? E aí a gente vai clicar com o botão direito agora nessa cor mais clara. Olha só, o resultado vai ser uma cor mais clara. Ah, ainda está muito escura. Aí você vem aqui, olha, na cor mais clara que foi adicionada. Clica e segura o botão normal do mouse, o botão esquerdo. Quando aparecer esse guia de cores, você solta o botão esquerdo e clica com o botão direito aqui nessa segunda cor mais clara. Olha aí o resultado. Depois é só dar um F12 para abrir a janela de contorno, ou você pode mudar aqui em cima também, não tem problema. Mas pressionando F12 você abre a janela de contorno e você muda aqui para 8, por exemplo. Não, 8 ficou pequeno demais. Vamos colocar metade, né? 6 pixels. 6, vamos colocar 5. Pronto, ficou mais legal 5 pixels, ok? Então tá ótimo, a gente já tem a estrutura básica do nosso neon. Agora você tem que tomar cuidado para selecionar a curva de magenta mais escuro. Fica fácil de ver aqui no painel do gerenciador de objetos do Corel. Então clica nessa curva de baixo para selecionar ela. E aí você vem aqui, olha só, no grupo de ferramentas contorno, você escolhe o sombreamento. Antes de a gente continuar com o sombreamento, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui logo a forma do lado ali, né? Aquele círculozinho. Então vou pegar aqui o círculo, vou tentar colocar bem no meio, deixa eu arrastar aqui uma linha guia, linha guia, vou dar um P para ir para lá para o meio da página, ok? A gente vai desenhar aqui aquela elipse que vai representar o furo aqui, né, no nosso objeto. Para fazer isso, pega a ferramenta elipse, aí você clica e arrasta segurando o Ctrl e o Shift, assim você vai ter um círculo perfeito. Puxa mais para cá e olha aí, a gente vai ter esse resultado. Aqui a gente não precisa perder muito tempo refazendo todas as configurações. O que você pode fazer? Pega aqui, olha só, clica no contorno magenta mais escuro
E aí você, depois de clicar, depois de selecionar o magenta mais escuro, você pode arrastar ele com o botão direito. Olha, clica e arrasta com o botão direito e solta ele no contorno aqui do nosso círculo aqui de baixo. Botão direito, tá? E aí você utiliza a opção copiar todas as propriedades. Depois de você selecionar, duplica no Ctrl+C, Ctrl+V ou dá um sinal de mais, tanto faz. Aí você pega aqui a elipse mais clarinha, seleciona ela, vai ficar selecionada, e aí você arrasta com o botão direito, solta em cima aqui da elipse magenta mais escuro e escolhe a opção copiar todas as propriedades. Show de bola! Pega aqui agora a elipse magenta mais escuro, duplica ela no Ctrl+C, Ctrl+V, pinta o contorno de preto clicando com o botão direito e aí você desloca ela para baixo também. Depois, botão direito, ordenar, recuar 1. Olha aí o resultado, é só dar um F4, show de bola. Bom, vamos lá. Para adicionar o sombreamento, a gente vai fazer o seguinte, eu vou selecionar tanto essa elipse aqui de baixo, tá? Quanto o nosso contorno aqui magenta escuro. Vamos trabalhar com os dois ao mesmo tempo, beleza? Então, selecionando os dois, a gente vai aplicar o sombreamento nos dois. Não precisa agrupar, é só selecionar os dois. Você pode fazer isso diretamente aqui, tá? É só clicar na elipse mais escura, segura o Ctrl, tá? Magenta mais escuro, segura o Ctrl e clica no contorno mais escuro. Beleza? Ativa aqui no grupo de ferramentas contorno o sombreamento. E aqui você pode escolher uma predefinição qualquer, como por exemplo, plano acima, à direita, só para ativar a sombra. Ela vai ficar meio bagunçada, mas não tem problema. É só para ativar ela que a gente vai trabalhar com os valores aqui, tá? Aqui onde a gente tem a opacidade, aumenta para 100%. E aqui onde a gente tem o enevoamento, você coloca 15 e dá um Enter. Depois, aqui na distância, olha, nesses controles aqui do lado esquerdo, você coloca 0 e aqui também você coloca 0. Ok? Quando você der um Enter, você vai confirmar, deixando eles desse jeito. O próximo passo agora é mudar a cor. Então você clica aqui na cor, depois clica aqui nesse conta-gotas e você vai clicar aqui naquele magenta mais escuro, que foi o primeiro que a gente escolheu. Depois de mudar a cor, você muda o modo de mesclagem, clicando aqui no multiplicar e você coloca a opção adicionar. Pode ser adicionar, eu acho que tela, deixa eu ver se tela fica melhor. Tela fica legal, né? Mas aqui o enovamento está muito grande. Coloca 5. Ah, já ficou mais legal, né? Deixa 5 e aqui você muda para adicionar, ok? Colocar aqui 4. Colocar 10. Não, vai ter que ser 5 mesmo, ok? E olha só, vou afastar aqui um pouquinho mais e olha aí o resultado, tá? Aqui na opacidade você pode diminuir mais, vou colocar 80. Ah, 80 ficou melhor. 100 estava muito... 50 na verdade, né? 100 estava muito forte. E olha aí o resultado, a gente vai ter a primeira parte do nosso neon. Só recapitulando aqui, tá? Vou clicar na sombra para selecionar ela e eu utilizei 50, 5, adicionar. O modo tela também te dá um resultado, acho que se a gente aumentar e colocar em tela também, mas acho que adicionar fica mais bonito, tá? Olha só, fica mais legal, ok? Aqui embaixo, olha, nesse círculo menor, a gente vai ter que selecionar ele. Deixa eu selecionar aqui a sombra. Cadê? Aqui, ó, grupo de sombreamento, tá? Aqui no grupo, aqui no painel de gerenciador de objetos. E aqui eu acho que eu vou aumentar para colocar 80. Colocar o enevoamento aqui 10, acho que fica melhor, né? Deixar 50 aqui. O enevoamento eu vou colocar 10. É porque é menor, tem que enevoar mais, né? Colocar 15, olha só. Então a gente vai ter esse resultado. Beleza, tá bonitão, hein? Pronto, agora é só brincar com o texto, o esquema é o mesmo, tá? Vamos criar uma nova camada, vou chamar essa nova camada de texto, vou bloquear a camada neon para não mexer ela por acidente e vou trabalhar na camada de texto. Pressione aqui o F8 para ativar a ferramenta de texto, clico na tela e escrevo aqui o black. A fonte que a gente vai utilizar é aquela mesma lá, Yellowtail, o link para baixar está aqui na descrição. Aí é só você ajustar, aumenta sempre segurando o Shift para aumentar proporcionalmente. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Você pode colocar o contorno, magenta escuro, e o preenchimento, magenta claro. Depois, você pressiona o F12 para abrir a janelinha de contorno, tá? Ah, para pintar com um contorno, clica com o botão direito no magenta escuro. Para pintar o preenchimento, clica com o botão esquerdo, botão normal, na cor para pintar o texto. Dá um F12 para abrir a janelinha de contorno.
e você muda aqui. Qual que foi a largura que a gente utilizou ali em cima? Foi 8 pixels. Vou colocar 8 aqui para ver se fica legal, tá? Depois de colocar 8 pixels, a gente coloca aqui arredondado nos cantos, ok? Essas duas opções. E aqui embaixo você marca a opção atrás do preenchimento e dá um ok. Ah, show de bola! Eu vou tentar copiar o sombreamento que já está aplicado aqui em cima, tá bom? Para isso, com o texto selecionado, a gente vem aqui em efeitos, copiar efeito, sombreamento D, e aí você tenta clicar em cima do sombreamento. Infelizmente eu acho que ele não vai conseguir. Ah, é porque a camada está bloqueada, né? Muito esperto da minha parte. Deixa eu desbloquear aqui e clicar. Agora foi, tá? Agora foi. E aí eu bloqueio de novo a camada neon. Posso até minimizar aqui para não ficar aparecendo tudo isso de objeto. E olha aí o resultado, a gente vai ter isso aqui. É claro que eu vou precisar mexer aqui no grupo de sombreamento. Eu posso aumentar aqui para 10 o enevoamento. Ah, ficou mais legal, né? Ok. E aí a gente vai precisar de uma cópia desse texto. Então seleciono o texto, dou um Ctrl+C, Ctrl+V ou sinal de mais, pinto ele de preto junto com o contorno também, e aí arrasto ele aqui, posicionando ele mais embaixo, e arrasto ele aqui para baixo para ele ficar embaixo. Olha aí que show de bola, dá um F4 e olha aí o resultado, ficou muito bacana. Bom, para economizar tempo, a gente pode selecionar aqui esse texto. Na verdade, você sempre que for selecionar esse texto, seleciona o sombreamento, tá? Você vem aqui e clica no grupo de sombreamento, porque aí você copia tanto o texto quanto o sombreamento. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ou um sinal de mais, ou arrasta aí com o botão direito, tanto faz. E aí, como ele já tem o sombreamento, isso vai mudar aqui o texto. Monte, ok? Eu não lembro qual é a fonte dessa aqui de baixo. A fonte é a Kicksend, tá? O link está aí embaixo também. Então, depois de duplicar, você muda aqui para Kicksend, a fonte, olha só. E aí a gente só vai brincar com a coloração. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Prontinho. O preenchimento é branco. O contorno você põe esse azul aqui, meio esverdeado. E o nosso sombreamento, mesmo esquema. Seleciona o sombreamento, pode clicar aqui, olha, grupo de sombreamento, tá? Aqui, ó, tanto faz. E aí você vem aqui e muda, clicando aqui no conta-gotas e clicando na cor aqui embaixo. Olha só que maneiro. Daí é só você duplicar esse texto, você pode duplicar aqui também, tá? Se você clicar com o botão direito, você pode escolher aqui a opção copiar, pode escolher aqui diretamente aqui em editar a opção duplicar também, tá bom? Olha só, aqui duplicar, olha só, pronto, ele já duplica e você pode inclusive escolher o deslocamento, 10, 10, dá um ok, ele já duplicou para cima, né? Pinta de preto, pinta o contorno de preto, envia ele para trás, ordenar, recuar 1, e é só mudar a posição colocando ele aqui embaixo, tá bom? Ajusta aí e pronto. Se você quiser mexer aqui acho que aqui a gente pode aumentar para 80, acho que ficou mais legal, né? Porque dependendo da cor você precisa mexer no enevoamento. E olha aí o resultado. Dá um F4, um F9 e olha só que show de bola o nosso efeito de neon. Aumentando o enevoamento aqui, tá bom, do sombreamento, deixa eu desbloquear aqui a camada de neon. Prontinho, vou selecionar aqui, vou aumentar aqui para 8. Ah, ficou bem mais legal. Aqui no texto já tá ok, tá bacana. E olha aí, a gente está com o nosso efeito de neon utilizando única e exclusivamente o CorelDRAW. Depois, é claro, né, você precisa desbloquear as camadas, desbloqueia o fundo, desbloqueia o neon e desbloqueia, o texto na verdade nem bloqueou, e você pode exportar, vindo aqui em arquivo, exportar, eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, exportar no formato PNG, tá? Neon, vou colocar aqui o nome Neon, e vou exportar em formato PNG, utilizando as predefinições padrão do CorelDRAW, ok? É só clicar em exportar, vamos ver agora o resultado, aqui na área de trabalho, e olha só, Neon, show de bola, ok? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você tiver alguma dúvida, é só utilizar a seção de comentários aqui embaixo. Não se esqueça de conferir os nossos cursos lá na Suite Criativa e, é claro, de dar aquela força curtindo e compartilhando esse vídeo aqui. A gente se vê no próximo vídeo do Clube Design. Um forte abraço. Tchau, tchau.